Neste vídeo nós vamos entender de uma vez por todas qual a diferença entre pecado mortal e pecado venial, para que você não tenha mais aquela angústia de não ter certeza se está em pecado ou não, e assim poder ter uma consciência mais tranquila. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Tesouros da Fé, e com grande alegria quero dizer que já somos 100 almas em busca desse tesouro precioso que é o Reino dos Céus. Chegamos à marca de 100 inscritos aqui no canal, então muito obrigado a você que apoia o nosso trabalho e te convido a compartilhar o nosso canal, a compartilhar o nosso conteúdo para que a nossa família cresça cada vez mais. Indo então para o nosso tema, já há alguns meses, lá no segundo vídeo desta nossa série sobre o pecado, a confissão e os mandamentos, eu já dei uma pincelada sobre esse assunto, mas eu senti a necessidade de trazê-lo novamente, agora em um vídeo mais completo. E quem vai nos acompanhar neste vídeo para nos ajudar a entender esse tema é o nosso amigo amarelinho, o Catecismo da Igreja Católica. Abra aí, então seu catecismo a partir do parágrafo 1846, para que você possa acompanhar este vídeo. Eu não vou ficar aqui lendo o texto do catecismo, para que o vídeo não fique muito longo, mas eu vou explicando e depois você pode ler com calma aí. Só para te contextualizar em que parte do catecismo nós estamos, o catecismo ele é dividido em 4 grandes partes. A primeira parte vai falar sobre a fé, sobre aquela oração do creio. A segunda parte fala dos 7 sacramentos. A terceira parte sobre a moral cristã, falando dos 10 mandamentos. E a quarta parte sobre a oração. Então nesse vídeo nós vamos usar aí a terceira parte na primeira sessão do primeiro capítulo, lá no artigo 8º, que é a parte onde vai falar sobre o pecado. E esse artigo 8º está dividido aí em 5 itens, que nós vamos percorrer aqui neste vídeo. Vamos começar então vendo o que o catecismo entende por pecado. E veja que bonito isso. O catecismo ele começa a falar do pecado, nos recordando ali no primeiro item que Deus é misericordioso. E essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Não se desespere diante do pecado. Exorcize da sua mente essa ideia de um Deus justiceiro que está lá no céu com uma prancheta na mão, anotando cada deslize seu para te condenar para o inferno. Não, Deus é sim justo, mas Ele também é misericordioso. Se você o ama, se você está buscando viver uma vida reta, se você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, Deus vai te perdoar. Dito isso, no segundo item, o catecismo vai nos dar a definição do pecado. E aqui ele vai trazer essa imagem do pecado enquanto uma falta de amor. O pecado é uma desobediência às leis de Deus. E Jesus vai nos dizer que toda a lei de Deus se resume na lei do amor. Portanto, o pecado é uma falta de amor. No terceiro item, o catecismo vai nos falar sobre a diversidade dos pecados. E aqui ele vai nos trazer diversas formas de se classificar os pecados, que você pode conferir aí. Não vou me deter nessa parte, só quero ressaltar um tipo de classificação, que está presente inclusive lá naquela oração que nós fazemos durante o ato penitencial da missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e lá pelas tantas nós dizemos: pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Ou seja, nós podemos pecar por pensamentos, quando nós pensamos aquilo que desagrada a Deus, por palavras, quando nós dizemos algo que desagrada a Deus, por atos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, e também podemos pecar por omissão, quando nós deixamos de fazer algo que é agradável a Deus, sendo que era possível fazê-lo. E chegamos então ao quarto item, o ponto central desse vídeo, em que o catecismo vai nos explicar sobre a gravidade do pecado. E ele já inicia essa parte já colocando logo a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Ele vai dizer que o pecado mortal destrói a caridade que há no homem, desviando-o de Deus. Já o pecado venial não destrói essa caridade, mas a fere e a enfraquece. Vamos entender melhor isso. Quando nós estamos sem pecados, estamos com a nossa alma limpa,
nós dizemos que nós estamos em estado de graça. E esse estado de graça é o que o catecismo está chamando aí de caridade, né? A capacidade de amar. Para ficar mais fácil, vamos comparar esse estado de graça, né? Essa caridade, com um sinal de rádio, né? Um sinal que está ali limpo, né? Limpinho, que dá para ouvir tudo, que uma beleza. O pecado venial é quando começa a ter umas interferências, né? Duas rádios ficam querendo tocar ao mesmo tempo e não dá para ouvir nenhuma nem outra. Ou seja, o pecado venial não nos faz perder a sintonia, né, da rádio do céu, mas fica difícil ouvi-la porque a rádio do mundo fica interferindo. Já o pecado mortal é quando nós perdemos totalmente o sinal, né, vira uma chiadeira só que nem colocando bombril na ponta da antena dá jeito. Se você não é do tempo do rádio, pensa no sinal de Wi-Fi, né, para que as informações, que é a graça de Deus, chegue até nós, é preciso que a internet esteja boa. Se ela estiver mais ou menos, né, se o sinal estiver um pouco fraco, as informações vão chegar, mas vai ser mais difícil, né? E se não tiver sinal nenhum, é impossível que as informações cheguem até nós, pois perdemos a conexão. Para usar uma comparação de São Francisco de Sales, né, ele nos diz que quem vive no pecado mortal é como um avestruz, né, que tem em si a capacidade de voar, mas não pode voar porque é muito pesado, né, ficando preso ao chão. Quem vive no pecado venial é como uma galinha, né, que raramente voa, e quando voa é um voo muito curto e muito baixo. Já quem vive no estado de graça é como uma águia, né, que vive nas alturas, em um voo quase que ininterrupto. E é justamente por nos tirar do estado de graça que nós chamamos esse tipo de pecado mortal, né? Porque ele causa a morte da nossa alma. A nossa morte física, né, biológica, acontece quando nossa alma se separa do nosso corpo. E para que haja vida, é preciso que corpo e alma estejam unidos. Da mesma forma, para que nós possamos ganhar a vida eterna, é preciso que a alma esteja unida a Deus. O pecado mortal rompe essa união, causando, portanto, essa morte da alma, essa condenação eterna. E como também nos diz o catecismo, o pecado mortal, destruindo essa caridade que há em nós, nos tirando do estado de graça, ele exige uma nova iniciativa da misericórdia divina e uma conversão do coração que acontece pelo sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão. E eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu te dou os 5 passos para se confessar bem. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conferir depois. Na prática é preciso 3 coisas para que seja pecado mortal: matéria grave, consciência plena e vontade livre. Vamos entender cada uma delas. A matéria é o próprio pecado, em geral ela se refere a tudo aquilo que desobedece os 10 mandamentos, ou os 5 mandamentos da igreja. Mas para que seja pecado mortal, essa matéria precisa ser grave, ou seja, é preciso que desobedeçamos gravemente, a algum dos 10 mandamentos ou a algum dos 5 mandamentos da igreja. Por exemplo, um roubo é um pecado contra o 7º mandamento da lei de Deus. Porém, há uma grande diferença, entre eu pegar uma caneta, de alguém e assaltar um banco. O roubo da caneta tem a matéria, mas não é uma matéria grave, pois não traz um grave prejuízo a alguém, a menos que essa caneta tenha algo de muito especial, de muito valioso. Mas não é o caso aqui, você entendeu a ideia. O segundo ponto é a consciência plena, também chamada de plena advertência. Ou seja, você precisa ter consciência do que está fazendo, saber que aquilo é pecado. Na prática, é aquela vozinha da sua consciência que te alerta que aquilo que você está fazendo ou pensando em fazer não é certo. E a terceira condição para que seja pecado mortal é a vontade livre, ou seja, você tem que querer livremente fazer aquilo, Se você é obrigado de alguma forma, a cometer algum pecado, então não foi um pecado, pois você não quis cometer aquilo. Então, para que seja pecado mortal, é preciso essas 3 características ao mesmo tempo. É preciso que seja uma matéria grave, eu preciso saber que aquilo é pecado, estar consciente do que eu estou fazendo,
e escolher, né, me decidir livremente a fazer aquilo. Se faltar uma dessas três coisas, não será pecado mortal, será no máximo um pecado venial. Falando então um pouquinho mais sobre o pecado venial, ele acontece quando se tem uma matéria leve ou quando se tem uma matéria grave, porém não se tem uma total consciência de que aquilo é pecado ou não foi um ato totalmente livre. Mas atenção, né, o catecismo nos recorda ali no parágrafo 1863, citando Santo Agostinho, que nós não podemos desprezar o pecado venial só porque, né, é um pecado leve. Né? Santo Agostinho vai dizer ali: um grande número de objetos leves faz uma grande massa, né? Um grande número de gotas forma um rio. Ou seja, de pecadinho em pecadinho nós podemos cair num pecadão. Mas na prática, quais são os pecados veniais? Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Ficar julgando os outros, né, sem de fato conhecer a pessoa. Ficar falando do defeito dos outros, ter preguiça de rezar, né? Ser morno, relaxado nas atividades espirituais, ficar buscando elogios, né? Ser vaidoso, né? Ter uma estima excessiva por si mesmo, cultivar um afeto desregrado por alguém, a impaciência, né? Ficar reclamando de tudo, fazer corpo mole, né? Para carregar a nossa cruz de cada dia. Dentre muitos outros exemplos, né, que nós poderíamos citar aqui. Depois de falar tudo sobre o pecado mortal e o pecado venial, o catecismo nos coloca ali no parágrafo 1864 a questão do pecado contra o Espírito Santo, né, um pecado que não tem perdão. E antes que você se desespere para saber se já cometeu ou não esse pecado, eu te digo que se você está aqui assistindo esse vídeo, você não cometeu esse pecado. Né? Explico. A misericórdia divina não tem limites, né? Ela tudo perdoa, desde que estejamos verdadeiramente arrependidos e dispostos, né, a mudar de vida, dispostos a afirmar o propósito de não mais pecar. Quando dizemos que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não é porque Deus não possa ou não queira perdoar, mas sim porque a pessoa não quer ser perdoada. Peca contra o Espírito Santo, né? Aquela pessoa que se fecha para a graça de Deus. E por isso ele não tem perdão, porque o perdão não consegue chegar até a pessoa, simplesmente porque aquela pessoa não se arrepende e não quer caminhar nos caminhos de Deus. Por fim, lá no quinto item, né, no último desse artigo 8º que nós estamos meditando nesse vídeo, o catecismo nos recorda que o pecado ele coloca em nós uma inclinação para o pecado. Ele nos vicia, né? O pecado nos faz querer pecar cada vez mais. E é daí que vem, por exemplo, os pecados capitais, né? Vícios que geram outros pecados. Não vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo, mas você pode se aprofundar lendo aí o texto do catecismo. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários o que você achou, né? Se te ajudou, e deixa aí também as suas dúvidas que eu vou te responder. Aqui na tela também está aparecendo um vídeo com um exame de consciência que eu preparei para te ajudar a se confessar bem. Então clica aí e aproveite. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse vídeo. Um forte abraço. Deus abençoe você.